Olá, meus queridos irmãos, graça e paz. Enquanto estamos nos preparando para retomar os nossos cultos presenciais de forma segura, obedecendo ali todas as orientações, instruções dos órgãos de saúde, nós vamos desfrutando desse canal online que nos permite compartilhar da palavra de Deus. Mas já temos novidades para esse próximo domingo. Os jovens já estão responsáveis pelo culto presencial neste domingo. Eles estarão se preparando para retomar as atividades na igreja, seguindo todas essas orientações. Eu acredito que até lá eles vão compartilhar nos nossos canais online as orientações necessárias, os cuidados, os critérios que foram passados através da Secretaria da Saúde. Então aguarde por maiores informações. E eu quero compartilhar com você uma palavra que está em Tiago, no capítulo 1, do verso 3 e 4, que diz assim: Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Eu quero chamar a atenção aqui para o destaque desse texto, que fala assim, a prova da sua fé. Quando eu olho para esse texto, eu percebo que as circunstâncias contrárias da nossa vida, elas podem ser um teste para nós. Elas podem ser uma prova de como vamos reagir diante das adversidades. Eu acredito que incontável número de pessoas nesse exato momento, além da pandemia, já estavam com algum tipo de adversidade, algum tipo de problema que veio apenas somar com essa pandemia. E acredito que as reações diante dessas adversidades, elas mudam de pessoa para pessoa. Então muitos, elas respondem às adversidades de forma positiva, outros ficam amarguradas, muitos acabam usando a fé, acabam sobressaindo, mas outros talvez acabam se cansando e acabam desistindo. Então as reações, assim como os problemas, são diferentes e agem de forma diferentes em cada pessoa. Então a grande questão não é se temos ou não temos problema. A grande questão é de como vamos reagir a esses problemas. Então se os problemas eles podem ser um teste, se os problemas podem ser uma prova, pode ser uma forma de testarmos a nossa reação, então nós precisamos aprender a reagir diante das adversidades. Nós precisamos estar prontos para que nós não venhamos ter uma reação ruim, para que nós não venhamos a reagir com covardia, com medo, para que nós não venhamos ser vencidos pela adversidade. Alguns critérios precisam ser observados, alguns cuidados precisam ser tomados, algumas verdades precisam ser conhecidas. Então eu acredito que vendo esse texto por essa ótica, dá-se pensar de que a vida ela pode ser um grande teste de Deus para nós. Então o que nós precisamos é confiar no treinamento de Deus em cada situação contrária. Precisamos estar atentos ao que Deus pode estar nos ensinando diante das adversidades. Então, eu quero compartilhar com você também um texto que está lá em 2 Coríntios, no capítulo 1, versos 3 e 4. Paulo fala uma grande verdade, um texto maravilhoso, que ele diz assim, uma grande revelação acerca de Deus. Ele fala assim, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Então, tem pelo menos duas verdades nesse texto que vai nos ajudar a perceber quando estamos sendo testados, quando as adversidades podem ser um teste na nossa vida, pode ser uma prova na nossa vida e como nós podemos aprender com elas. A primeira coisa que nós precisamos lembrar é de que Deus não se esquece de nenhum de nós. Paulo fala assim que Deus ele está nos consolando, Ele é o Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações. Então, muito pelo contrário, Deus ele escolheu nos treinar, mas Ele fica do nosso lado quando nós estamos passando por tempos difíceis. Ele está do nosso lado porque Ele não quer a nossa reprovação, Ele quer a nossa aprovação. Ele quer que nós venhamos a vencer toda e qualquer circunstâncias contrárias. Então, quando você tem essa verdade que Deus não se esqueceu de você,
isso facilita a sua reação, isso vai te dar coragem, isso vai te dar um poder, vai te empoderar a responder de forma positiva diante da adversidade. Isso vai te levar a entender que esse problema que você está vivendo pode ser um treinamento de Deus, pode ser um teste para a sua vida e Deus quer que você vença esse teste. Uma segunda verdade que eu acredito que está nesse texto, quando Paulo fala assim, para que com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Então, eu acredito que o seu teste vai ser o seu testemunho. Deus vai fazer algo bom da sua bagunça. Então, aquilo que você hoje vê como adversidade, amanhã você vai ver como um testemunho para alcançar o coração de outras pessoas. Ore para que Deus te leve a outras pessoas que estejam precisando de ouvir você dizer o quanto Deus te ajudou em um determinado problema, o quanto você pôde contar com a ajuda de Deus, quanto Deus te consolou, quanto Deus foi a sua força e a maneira que você venceu o seu problema pode ser a maneira que essa pessoa também irá vencer. Então, ao invés de você perguntar por que Deus, faça a pergunta certa. Fala assim, para que Deus? Ou o que Deus? O que eu posso aprender através dessa experiência? O que o Senhor pode estar querendo me ensinar que eu não estou entendendo? Então acredito que você pode extrair coisas boas diante da adversidade. Deus pode usar circunstâncias contrárias para lhe mudar. Deus pode usar essa adversidade para fazer com que você se torne uma pessoa melhor, para que você cresça diante da sua presença. Deus está trabalhando em cada um de nós, porque Ele é o oleiro e nós somos o barro em suas mãos. Deus, Ele é o nosso pastor e nós somos as suas ovelhas. Deus é o nosso professor e nós somos os seus alunos. Deus não tem prazer em nos dar problemas. Deus não tem prazer e nem tem a intenção de nos manter em problemas. Porque lá em Lamentações, ele fala, Lamentações 33, verso 3, capítulo 3, verso 33, ele diz assim, Ele não tem prazer em tornar a vida difícil, em espalhar pedras pelo caminho. Então Deus não sente prazer pelo nosso sofrimento, mas Ele se alegra quando no meio do sofrimento nós reagimos com fé, reagimos com a determinação de que nós vamos crescer através dessas circunstâncias contrárias. Então Deus vai usar toda a bagunça da sua vida para algo de bem, para algo melhor. Deus está fazendo o que é melhor para nós e Ele assegura que você, através da sua presença, você vai vencer. E eu quero finalizar contando um testemunho que o autor Bob Benson, ele tem um livro que ele escreveu chamado Te Vejo em Casa. E ele conta um testemunho bastante legal, que ele teve um amigo que sofreu um infarto e esse infarto quase lhe tirou a vida. Muitos acharam que ele não ia sobreviver a esse infarto. Então, esse amigo dele se recuperou e depois de alguns meses, Bob foi lhe fazer uma visita. E no meio daquela conversa informal de amigo, Bob começa fazendo algumas perguntas no tom de brincadeira com seu amigo. Ele fala assim, bem, o que você achou do seu infarto? Então seu amigo responde também, brincando com ele, fala assim, olha, quase morri de medo. E ele fala, você passaria por isso de novo? Você faria isso de novo? Ele, claro que não, jamais gostaria de passar por isso. Então ele fala, e você recomendaria alguém ter um infarto? Ele nunca, nem para o meu pior inimigo. Então Bob, ele começa agora a fazer umas perguntas mais sérias. Ele deixa o tom de brincadeira e pergunta assim para o seu amigo, sua vida agora, depois do infarto, ela vale mais para você? E o amigo responde, bem, claro, eu aprendi que a minha vida agora é muito mais valiosa. E ele fala assim, olha, eu conheço você há um tempo, eu sei que você tem uma esposa maravilhosa, um casamento maravilhoso, mas você acha que depois do infarto o seu relacionamento com a sua esposa melhorou? Ele fala, claro, nós temos agora tempos melhores, nosso relacionamento cresceu após o infarto. E ele fala, em relação às pessoas, você percebeu que talvez você sente mais compaixão das pessoas? E ele fala, sim, eu agora olho para as pessoas com um olhar diferente.
E ele fala, então, uma última pergunta, e seu relacionamento com Deus, como é que está? Você acha que você tem buscado a Deus de forma mais intensa? Ele, olha, Bob, também o meu relacionamento com Deus está bem melhor após o infarto. Então Bob faz novamente aquela pergunta do início. E aí, como foi o que você achou do seu infarto? Sabe, então muitas coisas que pareciam ser uma coisa má, muitas coisas ruins, muitas provações que pareciam ser para nos destruir, podem ser transformadas em coisas boas. Elas podem nos dar um resultado melhor. Ela pode mudar a nossa vida, pode mudar a nossa forma de pensar, a nossa forma de ser e a nossa forma de agir. Então que nesse tempo de adversidade, nesse tempo onde você possa estar passando por algum problema além da pandemia, você possa descobrir as respostas em Deus. E Deus pode te levar a entender que após esse teste, Ele tem algo maravilhoso para fazer através da sua vida. Então que Deus te abençoe e que você possa sair melhor da forma que você entrou na sua adversidade. E eu quero orar com você agora, eu gostaria que você tivesse nesse momento agora de fechar os seus olhos e receber essa oração no seu coração. Pai, obrigado pela vida de cada irmão que está ouvindo agora, de que cada um possa, neste momento, talvez de adversidade, possa descobrir os valores, os propósitos, possa descobrir, ó Deus, o que o Senhor tem, o que o Senhor quer fazer, o que o Senhor quer realizar na vida de cada um, Pai. Abençoa, ó Deus, que no meio da nossa bagunça, no meio da adversidade, nós possamos sair melhores do que entramos, Pai. E teremos um testemunho grandioso para compartilhar a todas as outras pessoas que precisam nos ouvir, como o Senhor faz, como é maravilhoso contar com um Deus poderoso, como o Senhor nos ajudou a sair dessa adversidade. Eu acredito que nós vamos ouvir muitos testemunhos daqueles que confiaram no Senhor, daqueles que acreditaram que a adversidade não é para nos destruir, mas para nos fazer crescer, nos fortalecer e nos tornar pessoas melhores, Pai, na sua presença, Pai. Eu te agradeço em nome de Jesus pela vida de cada um. Continue abençoando o nosso Brasil, continue abençoando a nossa igreja, Pai. Que cada irmão agora seja abençoado e tocado pela sua poderosa mão. É o que eu te peço em nome de Jesus. Então Deus te abençoe e até a próxima oportunidade de estarmos juntos.